Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, para os frequentadores da casa, aos internautas que nos assistem. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudo da doutrina dos Espíritos. A doutrina é a terceira revelação que nos consola e nos redime. Hoje teremos nosso irmão Taua Gomes, da Casa dos Humildes, que vai nos trazer o tema Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. É um tema que deverá esclarecer a muitos que aqui estão. Parece controverso, mas existe um fundamento nessas palavras do Mestre Jesus. Queria dar um aviso para vocês que a casa vai abrir na sexta-feira. Sábado não estaremos em atividade. Então, quem estiver em tratamento até sexta-feira e os que quiserem frequentar, estaremos aqui funcionando, mas no sábado estaremos fechados. E vamos então para iniciar os trabalhos, como de praxe, nos harmonizar com o pensamento ao alto, agradecendo ao Pai a misericórdia dele, por aqui estamos reunidos em nome de Jesus. Que possamos receber os fluidos medicamentosos, as energias puras para esse ambiente, para que tenhamos uma noite de luz, de aprendizado, principalmente de reflexão. Que essas bênçãos cheguem aos quatro cantos do mundo, onde há sofrimento, dor, fome, enfermidade do corpo e da alma. Que essas criaturas sejam assistidas pela misericórdia do Pai, que sejam um bálsamo para seus sofrimentos, que as suas esperanças sejam redobradas, fortalecidas, para que continuem enfrentando os desafios da vida, que faz parte da trajetória de todos nós. Em prece, eu passo a palavra ao nosso irmão Taua, para que nos traga a sua mensagem. Muita paz. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe por mais essa oportunidade de divulgar a doutrina espírita. E segundo Martins Peralva, divulgar a doutrina espírita é acender a lâmpada da esperança no coração das criaturas. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de divulgar essa doutrina maravilhosa, a primeira lâmpada que acende é na intimidade do meu coração. Meu coração fica em festa. Segundo André Luiz, toda reunião espírita é um banquete de luz. E feliz daquele que aqui se encontra conectados com os bons espíritos, nossos guias, amigos, protetores, falange de espíritos aqui trabalhando, utilizando nossas energias nessa oficina de amor, que é uma casa espírita. E hoje nós estamos aqui, nesse mês, comemorando o ser mais sublime que aqui na Terra pisou, Jesus, o modelo escolhido por Deus, para que todos nós aprendêssemos o caminho evolutivo de cada um de nós, ou seja, essa viagem do átomo ao arcanjo, que todos nós vamos seguir através de milhares e milhares de reencarnações, através de infinitas experiências, nós vamos chegar lá. Então, Jesus veio quando, há mais de 400 anos, a Terra vivia numa situação difícil em relação à mensagem de Deus aqui na Terra. E Jesus veio, anunciado por João Batista, naquela passagem do Rio Jordão mais baixa, e ali ele dizia: arrependei-vos todos vós, ele virá, e eu não serei digno de atar suas sandálias. E ali no sábado, Jesus se apresenta para ser batizado por João Batista. E daquele dia em diante,
as pessoas ficaram impactadas ali, aguardando aquele Messias que havia sido anunciado por tanto tempo. E Jesus veio trazer no primeiro capítulo do Evangelho, Allan Kardec coloca: eu não vim mudar a lei. Jesus veio trazer a compreensão da lei, trazer as mensagens. No segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca como pilares, 4 pilares, segundo Haroldo Dutra, ele fala muito bem numa palestra sobre isso, os 4 pilares que Allan Kardec coloca na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, que são os 4 capítulos iniciais que dão sustentação a toda a obra magnífica de Jesus. Então, o primeiro pilar, eu não vim mudar a lei. O segundo pilar, que é o segundo capítulo, meu reino não é desse mundo. Então, Jesus veio abrir nossos olhos para esse reino futuro, para essa vida futura. E todos os ensinamentos de Jesus, ele se referia à vida futura. E se nós não compreendêssemos isso, nós não teríamos capacidade de compreender a profundidade dos ensinamentos de Jesus. O terceiro pilar, há muitas moradas na casa do Pai. Jesus vem nos mostrar a multiplicidade de mundos, mundos espirituais, mundos materiais, as escalas dos mundos materiais, as escalas dos mundos infinitas, dos mundos luminosos, os quais todos nós já viemos de algum mundo diferente desse, e aqui estamos e vamos seguir em frente nessa jornada eterna de sempre buscar o Deus que está dentro de nós. E à medida que nós vamos crescendo, que nós vamos compreendendo realmente a mensagem de Jesus, nós vamos vendo que Deus sempre esteve dentro de nós, sempre está próximo de cada um de nós. Então, o quarto pilar que sustenta a base da doutrina espírita: ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo. As reencarnações sucessivas, a reencarnação que é a chave da compreensão para todos nós. E no capítulo 23, que nós vamos estudar hoje, estranha moral, essa passagem de Jesus, quando Jesus fala, quem não odiar seu pai e sua mãe, quem não abandonar pai, mãe e filhos para segui-lo, deixai os mortos enterrar seus mortos. Não vim trazer a paz, mas a divisão, que é uma das últimas mensagens desse capítulo. E de uma forma interessante, no Evangelho segundo o Espiritismo, o único capítulo desse Evangelho, onde os Espíritos não explicam realmente os ensinamentos da parábola de Jesus, desse assunto. Kardec é que faz a defesa, explicando a todos nós, para que nós possamos entender quando Jesus diz: eu não vim trazer a paz, mas a divisão, mas a espada. Eu vim trazer o fogo para que queime rápido. Ou seja, como o agricultor queima a lavoura, muitas vezes o mato, aquele mato, para poder ali plantar a semente e ali aquela erva daninha não danificar o crescimento da plantação nova que ali está chegando. Então, Jesus veio dizer: eu não vim trazer a paz, porque toda ideia nova, ela causa uma perturbação muito grande, principalmente naquelas pessoas que já estão acomodadas com aqueles ensinamentos, às vezes tirando proveito deles. Nós vemos hoje, nos dias de hoje, como é difícil mudar uma ideia no nosso país, no nosso planeta, porque as ideias, as pessoas, existe o interesse de manter aquele velho, aquelas situações para tirar proveito. E Jesus, quando viu que a ideia que ele trazia ia causar grandes tormentos na terra, grande dificuldade, até porque ele próprio foi crucificado por trazer a mensagem belíssima do amor aqui na terra. Então, Jesus, prevendo o mal do coração de cada um de nós, ou seja, as limitações que nós
temos no coração ainda, quando Jesus lança a lei de amor, quando Jesus vem trazer os ensinamentos de amor mais sublime na terra, ele já viu que essa ideia ia ser difícil, que ia ficar pai contra filho, filho contra pai. As religiões iam surgir, e quantas religiões, depois do cristianismo, nós conhecemos na terra? E quantas mortes vieram através de guerras religiosas? Muito mais mortes ocorreram na terra, está na história da humanidade, em guerras, matando em nome de Jesus, pessoas queimadas nas fogueiras, nós vemos muitas pessoas. Então, toda ideia nova, ela traz um tumulto, ela traz uma dificuldade de compreensão, e Jesus já previa tudo isso quando ele disse que não veio trazer a paz. Porque se nós formos avaliar os ensinamentos de Jesus ao pé da letra, nós não vamos ter capacidade de compreender, porque a letra mata e o espírito vivifica. E se nós formos realmente ao pé da letra, Jesus praticamente está desdizendo todos os ensinamentos de amor. Nós também temos que ver o contexto da época, as palavras utilizadas por Jesus naquela época. Por exemplo, quem não tiver ódio do seu pai, da sua mãe, e para me seguir, ou seja, Jesus quis dizer quando ele fala odiasse menos, que não gostasse mais dos pais do que de próprio Deus, dos ensinamentos de Deus. Então, Jesus vem nos mostrando tudo isso, e até os apóstolos, todos eles foram sacrificados, porque trouxeram uma ideia que passou 18 séculos para que, nesse momento, ela comece a se solidificar no coração dos homens, graças ao Consolador, que é a doutrina espírita, que é a chave do entendimento das passagens de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Então, Moisés veio trazer a lei, os 10 mandamentos, que até hoje servem para todo ponto do cosmos, para qualquer local do universo. As leis dos 10 mandamentos são justas, são leis necessárias. Mas Jesus viu a necessidade de ele voltar, para que aquela humanidade, já ali, naquela situação difícil de compreensão, ele veio trazer, não mudar a lei, como ele falou, mas explicar como nós poderíamos entender a lei de amor de Deus. Trazer Deus para o patamar do conhecimento de cada um de nós. Como ele nos lembra o Pai Nosso que está nos céus. Sem ser aquele Deus cruel, aquele Deus vingativo que Moisés ensinava a uma população que éramos nós, porque nós somos reencarnacionistas, e quem era aquela humanidade que estava com Moisés, senão cada um de nós? Muitos de nós escolhemos Barrabás naquele momento, quando Jesus estava aqui também na terra, naquele momento que ele veio trazer a lei de amor para todos nós. Mas Jesus viu se aproximando o momento de voltar, porque tudo aqui no mundo material tem um começo, um meio e um fim, e todos nós compreendemos isso, que a morte nada mais é do que uma mudança, uma transformação evolutiva em cada um de nós. E quanto de nós vai se surpreender com a morte? Nós que tínhamos tanto medo de morrer. Eu sempre pergunto, quem é que tem medo de morrer? Levanta a mão aí, por favor. Quem tem medo de morrer? Ninguém? Uma pessoa, 2, 3 pessoas, veja só. 4. Eu também, quando perguntava a mim, eu não levantava a mão, mas hoje eu sempre digo, eu levanto até as pernas quando pergunto se tem medo de morrer. Porque quando a gente passa por situações próximo da morte, a gente vê que não é, na verdade, um medo de morrer. É um medo de morrer pela falta de conhecimento nosso. Mas a grande parte desse medo é o instinto de defesa que nós temos, porque nós sabemos que esse momento que nós estamos aqui é glorioso. E eu me lembro bem, meu irmão teve um câncer, passou 10 anos com câncer de próstata. E depois de 10 anos, se mantendo com remédios, com tudo. Já no final da vida, ele conversava muito comigo, escutava mais sobre a doutrina espírita.
E ele, uma tarde, a minha cunhada liga para mim e eu vou socorrê-lo e levo para o hospital lá em Olinda. E no outro dia, quando fui visitar, meu irmão na UTI desencarna naquele momento. A gente estava visitando e minha irmã estava lá visitando, que era de um por um que podia visitar. E nesse momento pediu para que minha irmã saísse, os médicos entraram, fecharam a cortina. Daqui a pouco, aquele rebecão, chama rebecão, naquela maca de metal grande, um funil, chega e ali entra naquele local onde meu irmão estava, e dali sai aquela maca, e a enfermeira chama e diz: olha, seu irmão acaba de falecer. Então, eu fiquei com aquilo, aquela imagem do meu irmão ali, que passou 10 anos com aquela situação, mas lutando, buscando Deus, buscando resposta para tudo. E quantas vezes eu falava da vida futura, e ele dizia: não, mas eu prefiro estar aqui, aqui está tão bonzinho, com essa dificuldade toda, mas ele queria estar aqui. E ali eu estava vendo meu irmão naquela situação. 3 anos depois que aconteceu isso, eu recebo uma psicografia do meu irmão, e ele dizendo: Taua, lembra daquela tarde onde você estava me visitando? Naquele momento eu passei mal, mas os médicos me levaram para o andar de cima. Ele achava que era o andar de cima do hospital lá de Olinda, mas ele foi para o andar de cima, mais em cima, talvez no hospital espiritual, numa colônia, sem saber. E ele disse: nesse dia eu já me senti melhor. E ali uma enfermeira passou a ficar ao meu lado 24 horas do dia, até que eu me restabelecesse. E hoje, tal, 3 anos se passaram. Essa enfermeira hoje chega junto de mim e se mostra quem é realmente. Era nossa mãe, que passou 3 anos junto de mim, mas que ela não se apresentava como minha mãe, para que eu não tomasse um susto e descobrir que eu tinha desencarnado, que tinha morrido. Então, veja a sabedoria do mundo espiritual. Quanto de nós vamos dar um espirro, de repente está do outro lado, nem sabe. Vamos para o velório muitas vezes, olhamos a gente no caixão e não acreditamos, diz: ah, meu Deus, isso é um pesadelo. E fala com um, fala com o outro e nada, ninguém nos responde. E a gente com aquela esperança de melhorar, sai daquele velório, vai embora, acha que o pesadelo vai passar, fica dentro de casa, perde a noção do tempo, porque o espírito não está mais ligado às 24 horas daqui da nossa vida. É eternidade, não existe mais morte. E ali passa a sofrer dentro de casa, influenciando as pessoas. E nós vemos hoje os neurocientistas ensinar tudo isso que a doutrina espírita nos ensina. Nós vemos os neurocientistas dizer que a pessoa, depois que há uma parada cardíaca, a inteligência permanece. O doutor Robert Lanza é um dos cientistas mais conhecidos hoje na Terra, fala sobre o biocentrismo, que é uma ciência que ele estuda, dizendo e comprovando dentro da lei quântica, da física quântica, ele prova que a inteligência permanece viva depois que o coração para de bater. E essa inteligência, o doutor Robert Lanza diz que continua dentro do lar, influenciando no pensamento dos filhos, da esposa que ficou em casa. Porque quantas vezes aquele homem que teve uma parada cardíaca não sabe, está dentro de casa, respirando tranquilo, e fala com a mulher não presta atenção, vê o filho gastando o dinheiro dele, e ele ali fica desesperado, até que um dia aquela viúva bonita, entra um homem diferente na casa dele, e qual é o homem que vai aguentar uma situação dessa? Dentro de casa, sem saber que morreu, vê sua companheira com outra pessoa, tem uma vida normal, uma nova relação, mas ali a falta do conhecimento que a doutrina espírita nos trouxe vai fazer com que ela mente fique ali, perturbando, interferindo na vida das pessoas, presa, em vez de viajar para mundos luminosos, para progredir, para aproveitar esse momento de desencarne. E aí o doutor Roberto Lanza diz que essa mente que continua viva, ela volta a procurar um ventre de uma mulher e formar um novo corpo. O que é isso, senão a reencarnação, que há mais de 157 anos a doutrina espírita vem nos ensinando? A doutrina espírita mostra que quando nós nascemos naquele lar, já encontramos os desafetos do passado, já vamos àquela luta pai contra filho, filho contra pai,
vizinho contra vizinho, nós vemos hoje a grande dificuldade. Por isso Jesus diz, eu não vim trazer a paz, porque Jesus sabia e sabe que o planeta que nós vivemos de provas e expiações, a característica do mundo de provas e expiações é a luta, o dia a dia, a diferença de ideias, a pessoa ter alteridade, ou seja, o respeito ao pensamento diferente do nosso, as pessoas conviverem com aquelas pessoas diferentes. E a doutrina espírita é a chave da compreensão para que todos nós possamos compreender a grande dificuldade e compreender as palavras de Jesus, que não veio trazer a paz, mas sim a espada. E Jesus que diz que veio trazer a espada, quando Pedro, naquele momento que Jesus é preso, Pedro tira a sua espada e corta a orelha daquele soldado. Jesus diz, Pedro, coloca a orelha do soldado no local, ali deixa, restabelece fisicamente aquele soldado e diz, Pedro, quem usa da espada, na espada perecerá. Então, Jesus que dizia isso, não poderia, a gente ia ao pé da letra nos ensinamentos de Jesus. Mas, graças a Deus, como eu falei no começo, Moisés trouxe a lei de Deus, as leis que nós viemos. Jesus veio trazer o amor, Jesus veio trazer os ensinamentos da lei de amor que Moisés tinha trazido. Mas Jesus, quando viu se aproximar a volta, diz, não vos preocupeis que eu pedirei ao Pai um outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Consolador, que é o Espírito Verdade, que relembrar tudo aquilo que vos tenho dito e vos ensinará novas coisas. E nós estamos vendo hoje o Consolador, a doutrina espírita, no dia 31 de março de 1848. Eu sempre falo sobre isso, porque é uma data histórica, quando a doutrina espírita chega à Terra nas manifestações físicas em todos os pontos do planeta. Não mais aquela ideia de Moisés, da cabeça de Moisés, não mais aquela ideia de Jesus e de tantos outros profetas, como Sócrates, Platão, que vieram também e não conseguiram trazer a compreensão das pessoas, porque Sócrates e Platão sabiam também que não vinha trazer a paz, porque ele vinha mexer no formigueiro, podemos dizer assim, de cada um de nós, dos interesses de cada um de nós. Mas Jesus, sabendo disso, diz, não vos preocupeis, se tu me amas, eu pedirei ao Pai um outro Consolador. E no dia 31 de março, chega à Terra. Essas manifestações se espalham para todos os pontos da Terra. E naquele momento, século XIX, ali vários seres reencarnados, Camille Flammarion, Ernest Bozano e tantos outros vieram também, trazendo os estudos sobre aquelas manifestações para comprovar se aquilo era verídico ou não. Mas Allan Kardec, que foi convidado várias vezes, o professor Hippolyte Leon Denisard, não se interessou, porque ele disse que tinha mais o que fazer. E tinha realmente, era um homem muito ocupado, um homem cético diante do misticismo que existia na época. E naquele momento, o seu amigo, depois de alguns dias, convida o professor Hippolyte Leon Denisard Rivail, nosso Allan Kardec, professor, agora você tem que ver, porque as mesas não estão só se movimentando, mas estão respondendo. Aí vejam, meus irmãos, a importância da doutrina espírita. E muito mais a importância de Allan Kardec, que veio trazê-la, a doutrina, porque foi preparado para isso. Porque nós vemos hoje, eu mesmo conheço muito espírita que não é mais espírita, tem muitos amigos que não são mais espíritas, porque nessa onda jovem de informações que estão chegando, de quinta dimensão, da terceira dimensão passar para a quarta, para a quinta, essa questão científica, as pessoas vão esquecendo do principal, que é a parte moral, que a doutrina espírita veio nos ensinar. Porque a missão da doutrina espírita é a transformação moral que vai exercer sobre cada um de nós. E Allan Kardec diz, bem, se você me provar que mesa tem cérebro para pensar,
Que mesa tem nervos para reagir? Agora me interessa. Se aproxima daquelas manifestações no século XIX, onde vários outros cientistas estavam na Terra e não se preocuparam com isso. E ele ali senta e faz pergunta para vários pontos do planeta, em 5 idiomas, porque ele falava 5 idiomas diferentes. Veja a diferença da doutrina espírita. Não surgiu da cabeça de um homem só. E ali ele fazia 5 perguntas sobre filosofia, mandava para um país distante, mais 5 perguntas sobre ciência para outro país, mais 5 perguntas sobre religião para o terceiro país, aguardava as respostas e via a unicidade do pensamento em todos os pontos do planeta. Não poderia ser da cabeça de um homem só, porque a mensagem ele pegava de religião, mandava para aquele país que tinha recebido de ciência. Aquele que tinha recebido de religião mandava de filosofia, e a resposta batia exatamente de todos os pontos do planeta. Foi aí que ele fez a pergunta-chave, que eu considero a chave da doutrina espírita. Allan Kardec, naquela reunião, fez: mas quem são vocês realmente que estão me respondendo tudo isso? Porque ele viu que não era da cabeça de uma pessoa só. Então, os espíritos disseram: nós somos as almas daqueles que viveram na Terra. Vejam só a capacidade de Allan Kardec de ver as consequências filosóficas, as consequências religiosas, as consequências científicas que nós estamos vendo hoje. A ciência de mão dadas com a doutrina espírita, a filosofia de mão dadas com a doutrina espírita, a religião não vai ser, o espiritismo não vai ser a religião do futuro, mas já está sendo o futuro das religiões, porque eu tenho vários amigos evangélicos, eu sempre cito aqui. Tem um grande amigo evangélico, um médico cardiologista, e ele faz um trabalho magnífico, mais de 5.000 consultas de graça. Ele faz aqui em Água Fria. Quem quiser ir, procure esse médico maravilhoso, evangélico. Me convidou já várias vezes para assistir o culto evangélico dele. E eu, por delicadeza, vou e chego lá. O Consolador, que eu estou falando para vocês, está lá também, meus irmãos. Porque o que o nosso amigo fala é o que eu estou falando aqui agora. Eu fui convidado para cultos ecumênicos e vejo o Consolador no padre que está ali falando também, no evangélico, em todas as religiões, no materialista, aquele materialista que se sensibiliza com a dor do semelhante, ele está vivenciando o Consolador dentro do seu coração. Então, a doutrina espírita veio trazer a fé lúcida para que nós possamos compreender hoje os ensinamentos de Jesus. E quando lê no Evangelho, capítulo 23, eu não vim trazer a paz, mas a espada, mas a divisão, nós ficarmos felizes porque nós vamos compreender o espírito que Jesus queria nos ensinar. E a doutrina espírita vem nos dar essa fé inabalável no coração. E quantas vezes, diante da fé, a gente, com todo conhecimento, com todo estudo, nós vemos que a nossa fé ainda não está adequada ao conhecimento que nós temos. Por quê? Porque nós somos mal? Não. Porque a doutrina espírita também nos dá o equilíbrio de compreender que ninguém dá um salto maior do que as pernas. Que a árvore, ela cresce, a semente ali dormita e vai crescendo, dá flores e frutos para todos nós. Assim é qualquer atividade aqui na Terra. E a doutrina espírita não é diferente. Nós estamos aqui cada dia assimilando, meus irmãos, esse momento. Então, em Uberaba, certa vez, estava Chico Xavier ali vendo um pernambucano, ia lá no fundo do salão e voltava com a filhinha no braço. Eu sempre conto essa história, peço desculpa se alguém já escutou, mas essa história verídica, ela responde realmente quem são nossos filhos, porque Jesus diz: quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Aqui nesse capítulo 23, quando eles disseram para ele: sua mãe e seus irmãos estão aí lhe chamando. E Jesus aproveita todo momento e pergunta: quem é minha mãe, quem é meu irmão, senão aquele que faz a vontade do meu Pai? Ou seja, são palavras que a gente vê ao pé da letra, como se Jesus estivesse negando sua própria mãe. Então, ali em Uberaba, aquele rapaz pernambucano com a criança no braço, ia no fim do salão e voltava. Aquela garota linda, mas
dava guincho feito um animal, um lenço no ombro daquele pai, babava, a baba caía da boca daquela criança. E todos os que estavam assistindo e assistiam aquela palestra, que ainda não tinha começado, olhava para aquele pernambucano e dizia mentalmente: o que é que esse rapaz não fez para merecer uma filha dessa? Todos nós julgávamos. E eu me lembro muitas vezes, quando eu comecei na doutrina espírita, bastava ver um homem com defeito na mão e dizer: esse foi ladrão, esse matou alguém chutando. Por quê? Eu não tinha compreensão ainda, eu ia ao pé da letra, mas hoje eu compreendo a grandeza daquele que veio com aquele defeito físico, porque com certeza eu não tinha capacidade de vir com os defeitos que eu vou vir mais na frente, porque só aquele que atingiu a coragem, a fé inabalável para vir com a situação física diferente. Então, naquele momento, Chico Xavier observou que as pessoas pensavam. Chico Xavier entrava no pensamento das pessoas e via o pensamento de todos. O que é que esse rapaz não fez para merecer uma filha dessa? Chico Xavier aguça sua visão mediúnica e vê que ao lado daquele rapaz também caminhava junto dele outro pernambucano. Onde o rapaz ia com a filha, ia outro pernambucano de lado. Só que esse pernambucano estava desencarnado. Era José Júlio da Silva Ramos, um poeta que nasceu aqui em Olinda, desencarnado, estava lá em Uberaba, junto daquele pernambucano que ia com a filha para lá e para cá. José Júlio da Silva Ramos pega a mão de Chico Xavier quando começa a reunião e faz uma poesia respondendo o pensamento de todos aqueles que estavam ali julgando aquele pernambucano, que é mais ou menos assim. O fidalgo, ao partir, disse a jovem senhora: eu sou teu, tu és minha, espera-me, querida. Longe ergue outro lar, anseia, altera-se, ouvida. Ela afoga em suicídio a mágoa que a devora. Falece o castelão, vê a noiva desencarnada e aflita, é uma sombra que chora. Ele pede um novo berço, quer trazê-la agora aos braços paternais no campo de outra vida. O século avançou, eis os dois novamente, ele o progenitor, ela a filha doente, a crescer aflita e angustiada nos braços do pai. Hoje, em tudo que ele faz, é sempre o doce pajem dela. E a noiva do passado é a filha triste e bela a sofrer os traumas da loucura. Vejam só o que é a reencarnação. Quem são nossos filhos, se não nossas companheiras do passado? Aquelas que nós abandonamos, aqueles que nós ultrajamos, aqueles que nós traímos. E quantas vezes nós já reencarnamos com aqueles companheiros dentro do nosso lar, companheiros do passado. Não estou aqui generalizando que todo filho é o inimigo do passado, porque nós temos filhos maravilhosos, temos netos maravilhosos. E eu tenho uma neta de 4 anos, Valentina, que ela chegou para o pai e falou uma coisa que eu fiquei impactado, e meu genro também, porque o irmãozinho dela, brincando, saltitando, pulou em cima do sofá onde estava o computador do meu genro, espatifou o computador. E meu genro disse: mas Ícaro, Ícaro, você quebrou meu computador. E Valentina de lado, vendo aquela situação, meu genro quase que desencarna com aquela situação. E o menino com medo do pai, né? O pai. Aí Valentina, de 4 anos, faz: papai, calma, respire profundamente. Tenha calma, respire, papai, bote para fora. E todo mundo ficou impactado. Como é que uma garota de 4 anos vem dizer isso? Minha filha, quem foi que me ensinou isso? Eu que sei, papai, foi brincar. Aí chegou mais tarde à noite e minha filha, com meu genro, foi lá. Chamaram Valentina. Valentina, onde é que você viu isso, minha filha? Foi no celular que você aprendeu? Não, mamãe. Foi da cidade que eu vim, onde eu morava, antes de vir para cá para ensinar isso a vocês. Porque o pai não pode fazer isso com o filho. Veja só, uma garota de 4 anos, quem é essa? Se não companheira do passado, aquele espírito velho que volta. E Jesus veio dizer que volta para uma família onde pai está contra filho, filho contra pai. É natural nós vivermos nesse conflito todos os dias.
mas não é natural permanecer nele depois que nós conhecemos a doutrina espírita. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado de cada um de nós. Falo primeiramente para mim, porque sou o mais necessitado aqui nesse salão, com certeza. Porque todos os dias eu subo numa tribuna espírita praticamente para assinar a minha própria sentença, porque ainda não faço aquilo que eu deveria fazer, porque o bem que eu queria fazer, que eu luto para fazer, não consigo, mas o mal que eu não queria, eu faço todos os dias, porque Paulo de Tarso já havia dizendo que Jesus não veio para trazer a paz, mas sim a espada e a divisão. No bom sentido, é claro, porque a paz que Jesus nos traz, ele disse, quando ele chega na porta da casa de Pedro de Barjona, e ali ele estava dizendo, abrindo os braços para todo mundo, dizendo, eu vos trago a paz que o mundo não vos dá, mas a paz que Deus, nosso Pai, vos oferece. Então, Jesus veio trazer a paz para cada um de nós. E a doutrina espírita veio no momento exato. Depois de Moisés, depois de Jesus, veio no momento da compreensão, porque todos nós temos capacidade de compreender a doutrina espírita, porque nós estamos amadurecidos, a ciência está nos explicando todos os ensinamentos. O neurocientista diz, abra o vosso coração enquanto é tempo, senão o cirurgião fará isso por você numa sala de cirurgia. Veja só o doutor Deepak Chopra. Ele diz, quer saber o que é que você, por que você está sentindo isso hoje? Problemas de saúde? Lembre-se do que você pensou ontem. Quer saber como amanhã você vai estar? Observe seus pensamentos hoje, porque todo o nosso pensamento dá um comando para as glândulas endócrinas que vão jogar na corrente sanguínea elementos compatíveis com o nosso pensamento de mágoa, se for de rancor. Nós injetamos elementos que vão nos levar ao desequilíbrio. A primeira coisa que acontece, nosso sistema imunológico para de funcionar por conta do nosso comando mental. Mas se nós pararmos daquele pensamento e pensar, não, eu sou espírita e sei que isso aqui é uma aprovação que eu tenho que passar, instantaneamente suas glândulas endócrinas já dão um comando para injetar na corrente sanguínea neuropeptídeo, ocitocinas e tantos outros elementos que nos dá a alegria de viver, que nos dá a harmonia física do nosso organismo. Então, é uma sabedoria que a doutrina espírita nos traz, porque ela veio no momento certo nos ensinar a nossa responsabilidade diante dos nossos atos, porque ninguém carrega nos ombros uma cruz que não é por merecer. Todos nós levamos, e ninguém carrega uma cruz maior do que tem, porque Deus seria injusto dar uma cruz que eu não possa suportar. E quantas vezes a gente fica diante de um problema e diz, meu Deus, eu não pedi para nascer desse jeito. Pediu sim, implorou muitas vezes. E quantas vezes eu vou jogar na loteria pensando em ganhar um dinheirinho para sair do sufoco da vida que todos nós passamos, não é verdade? Eu sou filho de Deus, também vou na loteria de vez em quando, porque quem sabe meu anjo da guarda errou os cálculos lá. Mas um dia desse eu estava numa fila imensa, estava lá, e pensando, vou abrir um centro espírita, vou abrir uma creche, vou abrir um abrigo de velho, veja só, eu negociando com Deus para tirar uma quina, pelo menos. Nesse momento, no meu campo visual mediúnico, um espírito se aproxima e diz, sai daí, meu velho, você não vai tirar na loteria. Eu disse, para lá, obsessor, logo hoje, que eu vou ganhar na loteria para abrir um centro espírita, você foi o que mais pediu para não ter facilidade na Terra. Portanto, saia daí, não perca seu tempo. E realmente eu nunca tirei na loteria. Para não dizer que eu não tirei, tirei uma vez. Joguei a Loto Fácil, joguei R$6, ganhei R$4, mas ganhei R$4. Então, veja, meus irmãos, de quantas vezes eu insisto, porque aquilo é que me acende a chama no meu coração de sair das dificuldades materiais. E nós devemos buscar alegria material também. Tudo que Deus nos dá na vida é para a nossa felicidade. Só não podemos ter excesso e a intenção de botar uma casa espírita, um abrigo de velho, não era, porque lá no meu coração eu sabia que era trocar meu carro, comprar um apartamento e outra coisa mais.
porque a gente sabe disso e Deus sabe o que é melhor para a gente. Então, meus irmãos, voltem para vossos lares alegres. A felicidade virá, a paz brotará dos vossos corações, mesmo em meio ao caos, porque é do pântano que floresce o lótus. Nós somos aqueles que renegamos o Cristo, e é chegada a hora de reconhecê-lo como divino pastor. A felicidade está ao nosso lado e nós ainda não vimos. Ela está nas coisas simples, porém fundamentais, como o ar que respiramos agora, o alimento que nos mantém vivo, o movimento do nosso corpo, o choque das emoções com as criaturas no dia a dia. E eu aprendo a cada passo que dou na minha vida, graças à doutrina espírita. Porque primeiro você se irrita, você fica com raiva, daqui a pouco vem, aí vem os ensinamentos, você se acalma e você se recompõe, graças a Deus. Já é uma bênção, meus irmãos. Já é uma bênção você parar e recompor aquele, voltar à rota, para não ir para desviar o caminho que nós devemos fazer. E a doutrina espírita é o roteiro para cada um de nós. Ela veio no momento exato que nós precisamos. E nós, muitas vezes, pedimos para vir em situações piores, aleijado numa cama, paralítico, e o nosso guia diz, não, você vai vir tranquilo, normal, vai viver tranquilo, não vai ser rico, mas vai ter uma vida, não vai lhe faltar nada. Mas, quando tiver X idade, vai conhecer a doutrina espírita, porque esse é o grande remédio, que vai compreender que a dor é o melhor remédio que nós temos. Humberto de Campos conta que em São Paulo uma fazenda dividia duas famílias, dividindo pelo rio, né? Um rio dividindo duas fazendas. Lá em São Paulo, em 1800 e pouco, isso aconteceu. E aquela criança dessa fazenda de cá nasceu brincando naquela beira de rio. Quando ele chega, que faz 18 anos, ele chega na beira daquele rio que todo dia ele viu, ele disse, essa cerca daqui está errada, ela tem que estar do outro lado do rio. Essa cerca está errada. E a família dele, não mexa com isso. Não, essa cerca, pegou ele jovem, 18 anos, tirou aquela cerca, enfiou a cerca na outra margem do rio. E ali o jovem de lá passou a ter um atrito com ele, porque desde que nasceu a cerca era do outro lado. E foi uma briga ali, um esfaqueou o outro, e os dois foram para o mundo espiritual desencarnado. Chegando lá no mundo espiritual, o guia espiritual disse, perderam 100 anos por conta disso. Então vai reencarnar novamente, agora você na barriga da mãe dele e ele na barriga da sua mãe. Ou seja, voltaram para o mesmo local, só que nasceram em família diferente. Aquele que tinha nascido aqui, que resolveu tirar a cerca, nasceu na barriga de lá, já nasceu com a cerca do mesmo jeito. Quando ele fez 18 anos, disse, essa cerca está errada. Não mexa nessa cerca que seus avós, tataravós já morreram por causa disso. Não, tirou a cerca, botou do lado de cá. Outra briga, desencarnaram os dois numa luta ferrenha. Chega no mundo espiritual, o guia sorriu e disse, 200 anos perderam vocês dois. Vão nascer agora e vão ter que usar o rio como a cerca agora. Tirar a cerca, porque senão não vai ter mais tempo de reencarnar por aqui. E assim aconteceu. Veja só, quantas cercas nós encontramos no dia a dia da vida da gente, né? Dentro de casa. Eu mesmo encontro cerca todos os dias. Quando eu vejo aquela cerca que quero brigar, eu me lembro de Humberto de Campos, de calma, senão eu vou perder 200, 300 anos para voltar mais uma vez. Então, meus irmãos, nós estamos no momento mais feliz da nossa vida. Nunca estivemos, observem isso, nunca estivemos tão próximos de uma vida maravilhosa aqui na Terra. Nós chegamos no momento exato onde os tempos são chegados e grandes transformações acontecerão na Terra. E todos nós espíritas, feliz daquele que tiver no coração as vibrações amorosas, conectado com as luzes multicoloridas que caem sobre nossas cabeças. Se nós estivermos conectados com esse pensamento espírita, nós não sentiremos o doloroso processo da transição planetária. Caminhos teremos que seguir, pontes teremos que atravessar, montanhas teremos que subir. Mas todos nós, eu estou na hora, né? Eu pensei que eu tinha passado.
Mas todos nós estaremos sempre acompanhados com os bons espíritos que estão junto de nós, porque nós traçamos tudo isso, meus irmãos, e a doutrina espírita veio para entrar no nosso coração. E nós, se não entrarmos nela e ela entrar no nosso coração também, porque não adianta entrar na doutrina espírita se ela não entrou no coração. E toda religião é sagrada e Deus sabe disso. E a doutrina espírita respeita todas as religiões, porque sabe que o altar do ser humano não é uma casa espírita, as paredes que aqui estão, não é a igreja católica, não é os templos evangélicos. O altar de Deus é o coração de cada um de nós. E a doutrina espírita nos fortalece essa ideia. E quando nós abrimos nosso coração fraternalmente para alguém, nós abrimos as portas do centro de Deus, que é o nosso coração. O centro do nosso coração é onde está o altar de Deus. E para encerrar a nossa história aqui, tem várias pessoas que estão nesse momento se aproximando desse limiar, desse momento de voltar para a eternidade, voltar para a compreensão. E vamos aproveitar esse momento, meus irmãos. Aproveitar para que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como verdadeiros exércitos que se espalham por todos os pontos do universo, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Em verdade vos digo, são chegados os tempos em que todas as coisas deverão ser restituídas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como som de trombetas, e nesse instante um coro de anjos aqui se reúne e nos convidam. Irmãos, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e num coro divino derrame vibrações de amor por todos os pontos do universo. Irmãos que amamos, estamos junto de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades de Deus que está no céu, Senhor, Senhor, e seremos dignos do reino do céu. Essa mensagem que está na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem de Jesus, o Espírito Verdade, é a síntese da doutrina espírita. Leiam quando chegar em casa essa mensagem maravilhosa, porque a felicidade virá e todos nós vamos estar maduros para aproveitá-la e deixar ela penetrar no nosso coração. Receba um abraço fraterno de todos que fazem a Casa dos Humildes. Deixo um abraço para todos os espectadores que estão assistindo nas suas residências, aos nossos amigos, a cada um de vocês e à espiritualidade aqui presente. E muito obrigado, que Deus nos abençoe. E devolvo a palavra ao nosso querido amigo para que ele dê continuidade à segunda parte da reunião. Obrigado, Tawa, pela bela mensagem. E cabe a cada um de nós essa reflexão sobre as palavras de Jesus para consolidar os nossos conhecimentos e o entendimento, já que ele foi revolucionário por trazer o amor num período de tanta guerra, de tanta discórdia. Claro que teria que dar impactos a ponto dele padecer como padeceu, e os apóstolos também. Mas essas ideias novas, como disse nosso irmão, elas causam transtornos, causam expectativa, mas a doutrina consoladora nos traz o esclarecimento para que nós possamos realmente entender o que Jesus deixou para nós, né? Então, eu peço ao nosso irmão Tawa para fazer a prece final, ao tempo em que faço novamente o aviso. Sexta-feira, o centro estará aberto. Sábado, não. Ok? Então, a palavra. Senhor Jesus, obrigado por mais esse dia de vida, por mais essa experiência que nós estamos atravessando aqui nesse planeta maravilhoso, Senhor.
Abençoa cada um de nós que aqui se encontra, encarnados e desencarnados, cada um de nós buscando no fundo da alma, no fundo do coração, o desejo de mudanças, de melhoras espirituais. Permite, Jesus, que esta casa maravilhosa continue divulgando o teu evangelho e recebendo corações que vêm aqui em busca dos teus ensinamentos, da tua paz. Permite, Jesus, que todos nós possamos voltar para os nossos lares alegres, felizes, renovados, com a tua palavra, com a tua mensagem de amor inigualável. Abençoa, Jesus, aqueles que sofrem, o nosso país, o nosso planeta, e que possamos, Senhor, comemorar esse final de ano em paz nos nossos lares e com a esperança acima de tudo. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de nós, que assim seja. E assim, concluindo os trabalhos da noite, da primeira fase, pedimos que mantenham-se harmonizados para o passe e que Jesus habite sempre os nossos corações. Muita paz.